Uma pequena palavra com duas letras, F-E, fé. Você tem? Você tem. E o que é a fé? O que é a fé? É um ato religioso? Você acredita no seu potencial? Você acredita em você? Você acredita que é capaz de superar todas as dificuldades que surgem em sua vida? Pois bem, nós vamos abordar esse tema aqui. Nós vamos provar de forma simples que você é uma pessoa de fé. Não, não sou não. É sim. Não, não sou não. É sim. Não, não sou não. É sim. Ficaremos discutindo o tempo inteiro aqui. Mas uma boa discussão. Porque se você não tivesse fé, você não estaria vivo neste planeta até hoje. Pois fé é apenas acreditar no que quer. Quando você acredita no que quer, você exerce a sua fé. Por quê? Porque a fé é a força espiritual, quer dizer, a força que o espírito tem para vencer os desafios da matéria. Fica aí, espera que nós vamos abordar e eu vou te convencer, num bom sentido, tá? De que você é, de fato, uma pessoa de fé. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa madrugada, vamos começar, né? Boa madrugada, bom dia, boa tarde ou boa noite, não importa o horário que você está aqui. Você sabe que, independente do horário que você entra nesta sala, você não está sozinho? Não está sozinho. Sabe, imagine assim, ó, eu entrei no lugar e ali eu depositei uma energia, depositei algo valioso. Entrei, depositei algo valioso, recebi algo valioso e saí. Outro vem, faz o mesmo. Entra, deposita algo valioso e recebe algo valioso e sai. É o que acontece aqui nesse estudo, nessa sala de bate-papo sobre espiritualidade, tá? Então, não importa o horário que você está aqui, 5 da manhã, 3 da manhã, meia-noite, meia-noite e 1, meia-noite e 27, não importa, ou às 9 horas da noite, 10 horas, não importa. Importa que você veio receber e também contribuir com as vibrações, energia. Você sabe que eu gosto muito de buscar respostas, sabe? Eu não gosto quando uma palavra fica no ar, como coisas abstratas. Eu não gosto. Porque fica aquilo, tá, eu não posso tocar, será que é verdade? Como? Então eu procuro respostas em tudo que me informam, tudo que me contam ou me diz. Eu não gosto dessas palavras que levam a ideias distantes, sabe? Quando eu me deparei com o lado espiritual, né, o lado espiritualista ou espírita, isso quando criança. E eu vi aquelas pessoas falando assim, a vibração do lugar tá legal, a vibração tá boa, a energia aqui tá legal. E eu ficava olhando aquilo e não entendia, o que é isso? O que esse povo tá falando? Eu tô vendo paredes, porque normalmente é isso, nós estamos na matéria, nós vemos as coisas materiais. E aquilo me intrigava, o que esse povo tá falando de energia? Porque não havia um esclarecimento do que significava, principalmente para mim, que estava chegando naquele ambiente, naquela forma de ver o mundo. Eu acredito que tem pessoas aqui que também pensam assim. Aí, eu tinha um irmão que já era espiritualista, começava a perguntar. Aí é a boa vibração, só que não tinha respostas que me convencesse. Aí, como eu sou curioso, eu fui estudar, fui procurar. Eu entendo hoje, claramente, quando se fala de energia, fala do seu pensamento. O seu pensamento é uma força, porque não é porque os olhos não veem que ele deixa de existir. Quando você pensa, você exala um campo magnético. Sabe, você já viu uma antena de rádio? O teu pensamento é como uma antena como essa aí, ó. Ele está reverberando energia. Sim, uma frequência. Aí, estudando cientificamente, eu fui entender que uma vibração é simplesmente
o depósito de bons pensamentos e bons sentimentos. Então, quando você entra numa casa e não se sente bem, é porque ali pessoas que não estavam mentalmente bem ou emocionalmente bem depositaram a sua sujeira emocional e mental. Aí você sente um ambiente pesado. Como você entra num ambiente, normalmente você entra numa igreja, seja qual for a religião, você entra na igreja e você sente aquele ambiente tranquilo, sereno. Mesmo que você não comungue daquela fé, daquela forma de crença, você entrando ali, você sente aquele ambiente sereno, aí te dá uma vontade de sentar tranquilo. Por quê? Porque as pessoas que vão ali já vão com esse propósito de fazer uma prece, de encontrar paz. Então, se elas vão com esse propósito, elas depositam os pensamentos e as vibrações que elas exalam. Desta forma. Então, eu hoje entendo o que é vibração. Agora eu pergunto a você, como está a vibração da sua casa? Você consegue sentir? Você consegue discernir a vibração da sua casa? Saber perceber? Consegue? É de se pensar, não é mesmo? Bom, nós vamos falar da fé. Eu disse para você que nós vamos convencê-lo que você tem fé, certo? Quem vai abordar esse tema é nada mais, nada menos que Bezerra de Menezes. A fé é simplesmente o ato de executar a tarefa. Eu não dou um passo se eu não acreditar que o solo vai me sustentar. Eu não dou um passo se eu não acreditar que eu sou capaz de caminhar. A fé é apenas o acreditar. O acreditar. Porém, a fé faz com que você acredite naquilo que os olhos não conseguem ver. Você acredita naquilo que a maioria das pessoas ainda se limita. Eu não acredito porque eu não vejo. Pois bem, o que hoje nós vemos com facilidade como um celular, como tanta tecnologia, no passado era algo impossível. Mas teve alguém que tinha fé e decidiu investir nesta tecnologia. E hoje ela está aí, visível e palpável a todas as pessoas. Isso é fé. É que associou-se a palavra fé a atos religiosos. E eu digo para você, a fé é muito maior do que os atos no seu campo religioso. Uma pessoa que tem fé, ela consegue sair de uma situação financeira ruim a uma situação financeira abastada, condições positivas. O exemplo é o Firmino, sabe? Procura aí esse empresário, Caio. Firmino, já falei aqui dele uma vez, ele mesmo conta a história. Hoje é um grande palestrante que dá palestra no mundo inteiro. Por quê? Porque ele era um catador de latinhas, ele abriu uma empresa de reciclagem, a empresa cresceu, depois veio a falência, ele abriu outra empresa, foi à falência, abriu outra, ele abriu 4 empresas. E ele persistiu, por quê? Porque ele acreditava que era possível, ele acredita que é possível. Isso é fé. E você, tem? Vamos fazer a nossa prece, vamos passar a palavra a Bezerra de Menezes e vamos aprender com este Espírito de luz que vem nos ofertando esse conhecimento, ofertando a sua luz. Entenda, Espírito de luz é outra palavra que o que é um espírito de luz? E aí? O que é um espírito de luz? Tá aí, uma pergunta que eu me fazia, né? 15 anos meu irmão me levava num lugar que falava de vibração, de energia, de fluidos, de espíritos iluminados, e na minha cabecinha era um espírito com um monte de luz em cima dele. Era um espírito que parecia um sol. Hoje entendo um espírito iluminado como um espírito que agregou conhecimento ao ponto de transmitir essa luz através daquilo que ele aprendeu a quem precisa. Isto é luz. Isto é luz. Espírito iluminado é aquele que, absorvendo o conhecimento, ele oferece com amor
Aí soma-se o conhecimento com o amor, fazendo com que os dois ingredientes o faça um espírito de luz. Vamos falar com Deus. Senhor, somos verdadeiros quando nós guardamos esse momento para nos comunicar contigo, Pai, pedindo que a sua luz, o seu conhecimento, o seu amor se faça em nós. Pois queremos, Senhor, no amanhecer deste dia, a paz, a sabedoria e a força. Pois desejamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos alcançar em nós a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda maldade. E que somente de bênçãos se encha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, para que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Quando a gente faz uma prece, de fato, nós estamos nos comunicando com forças maiores. Então é uma comunicação. Você está verbalizando os seus desejos e ao mesmo tempo você está absorvendo o que precisa para que o que for executar, você faça bem. Você tenha bom proveito de cada situação futura. Por isso que a prece, ela nos ajuda a fazer melhor as nossas obrigações. Ela nos dá maior amplitude de percepção. É como se você conseguisse aumentar a sua visão periférica. Nada passa despercebido. Você começa a observar, a perceber coisas que antes não percebia. A pessoa que se afasta da fé ou da prece, a pessoa que não faz prece, ela começa a limitar o seu campo de visão. Mas entenda, não é a visão física, não são os olhos, é a sua percepção. É como se o seu campo áurico ele diminuísse. O que é um campo áurico? Tá outra palavra que me chamava a atenção. O que é um campo áurico? É o campo vibracional do corpo, essa energia que exala do corpo. Esse campo áurico é como se realmente fosse uma luz que faz você enxergar as coisas. Mas entenda, não é a luz que ilumina fisicamente, mas é a luz que te dá percepção sobre situações. E esta luz pode também te impedir de cometer falhas. Sim, ela te impede ou te auxilia para que você não falte ou não falhe com as suas obrigações. O dia que a humanidade descobrir o poder da prece, o mundo muda. O dia que todos os seres humanos entenderem que fazer uma oração, uma prece, não é um ato isolado do campo religioso dele ou dela, e sim um ato de inteligência, de sabedoria. Inteligência não, de sabedoria, que faz com que ele expanda a sua condição. Condição de quê? De espírito dominador da sua própria vida e dominador das responsabilidades que a vida o impõe. Bem, a palavra é de Bezerra de Menezes. A fé faz superar todas as dores que cada um sente. Faz entender todos os limites, ora imposto na nossa existência. Através da fé,
todos os procedimentos se obtém um efeito muito melhor, indescritível diante dos olhos humanos. Porque a fé atua na fonte da vida de cada um. Restaura a dignidade, a vontade, a disposição para viver. Deus, a supremacia da capacidade do saber, dá a cada um a oportunidade de desenvolver esta mesma supremacia, propondo uma libertação enraizadas em sentimentos, para que a jornada do ser torne-se produtiva, para que a luz do conhecimento não sirva apenas para filosofar, mas para as realizações de cada um. Cada um vive no mundo que cria. Cada um modela o seu mundo ao seu conhecimento. Isso é fé. A fé faz você moldar o mundo que você vive. Como ele próprio disse, como disse Bezerra de Menezes, cada um vive no mundo que cria. Cada um vive neste mundo que cria. Você sabe que há muitas pessoas que criam os seus problemas por não acreditar na sua própria capacidade. Ela não acreditando, ela vai criando dificuldades. Agora, quando ela acredita nela, vai surgir. Gente, fato é que dificuldade nós enfrentamos desde que saímos do ventre da mãe. Todo o tempo estamos vencendo as dificuldades. O que é uma dificuldade? É você fazer aquilo que não sabia fazer. É você executar uma tarefa que você não sabe. E após executar, você aprende e vence aquela dificuldade. É só isso. Só isso. É verdade. Ah, mas e se a dificuldade estiver no financeiro? Ué, a mesma coisa. A dificuldade surgiu porque você não aprendeu ainda a lidar com a sua finança. Sabe? A parábola dos talentos, cada um recebe conforme a condição que tem. Você tem pouco, porque você ainda não administra o pouco. Administrando o pouco, você é digno de ter mais. Isso é matemática. É matemática. Tem pessoas que recebem pouco e gastam muito. E querem ter mais para quê? Para gastar mais. E continuando com o problema, só vai ampliar o problema. Recebe 1.000, gasta 1.200. E aí acha que o salário está baixo. E aí procura um salário maior. Vai receber 2.000, vai gastar 2.400. Quer dizer, o problema era pequeno. Era de R$200 a mais do salário. Passou para 2.000, agora é de R$400 a mais do salário. Então, o problema aumentou. Agora, se ele pega 1.000, recebe 1.000, administra e guarda R$100 por mês, ele vai naturalmente criar condições de ganhar 2.000. Isso é natural. É natural. Por quê? Porque é um disciplinado que sabe administrar o pouco. Quando ele ganhar 2.000, ele, em vez de guardar 100, ele vai guardar 200. E assim por diante. E assim por diante. Então, ele conseguirá melhores resultados porque ele moldou melhor a sua vida. Ele criou uma situação melhor na vida. Bom, vamos voltar com as palavras de Bezerra de Menezes. Chamo a você para que preste atenção a estas mensagens que vai tocar o teu coração. O Cristo Jesus é um ser que ascensiona a cada dia e oferece a cada um as mesmas oportunidades para ascensionar. A ascensão já está em ti. Basta mergulhar na luz, que esta luz clareará o seu caminho.
Mas se mergulhardes nas trevas, a escuridão impedirá de ver o caminho certo a seguir. A fé é vivida por cada um que vem desenvolvendo-se, como todos os irmãos que aqui se debruçam em busca de paz, de amor, as fontes da vida e da saúde desejada por cada um. Tenham essa paz e vivenciem esta fé. A estrada é infinita, mas é prazerosa para seguir. Mesmo que o cansaço lhe amorteça a capacidade de ir, espere um pouco e refaça as suas energias para retomar com mais energia e disposição que cada um receberá por não desistir da jornada infinita. Desistir jamais, não é? Desistir jamais. Obrigado, Bezerra de Menezes, obrigado. Sabe o que me chamou a atenção? Eu gosto de ouvir várias vezes a mensagem, porque cada vez que eu ouço, algo me toca, me acende. Sabe quando você enxerga uma coisa e lá várias coisas, e ali tem um ponto que clareia, que está mais claro, então chama atenção. No caso desta mensagem foi ele nos convidando à ascensão, afirmando que o Cristo está constantemente ascensionando, quer dizer, constantemente se elevando. E, da mesma forma, nos dá a condição dessa elevação, de ascensionar, de superar, de crescer, de prosperar. A vida, ela é próspera para todos. Veja bem, para todos, mesmo aqueles que são teimosos, que não querem mudar, não querem prosperar, a própria vida vai o elevando. Olha só, a gente vê hoje muitas pessoas vivendo, mesmo em condições difíceis financeiras, nessas mesmas pessoas hoje têm um aparelho de celular. Mesmo em condições financeiras, ela consegue ter um aparelho de celular. O que significa? Status financeiros? Não, significa que ela tem em mãos toda a condição de acessar conhecimento. Conhecimento. E é o conhecimento que faz uma pessoa ascensionar, se elevar. O conhecimento, sim. A maior das riquezas é o conhecimento. Tanto que o próprio Cristo, ele diz, conheça as verdades e as verdades vos libertará. Conhecimento. Mas conhecimento do que é verdadeiro. A gente sabe que, infelizmente, há muita coisa que não é verdadeira, muita falsidade. O conhecimento, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, hoje, nós vemos que a própria ascensão do Cristo faz com que nós, que somos regidos por esta luz crística, também nos elevemos. Nós só temos a agradecer a este mestre dos mestres, Cristo Jesus. Só temos a agradecer. Não é mesmo? Sabe? Né? Tá certo. Então eu falo. Segundo os irmãos espirituais, algumas pessoas ainda não entendem o que significa uma fé. Ainda acha que é fragilidade de pessoas que não têm inteligência. Olha que coisa. Meu irmão, você pensa assim? Que quem tem fé não tem inteligência? Não tem capacidade? Me desculpe, meu irmão. A nossa fé, ela é raciocinante. Uma fé que me faz pensar e buscar conhecimentos, que transpassa a capacidade do dito inteligente ou intelectual. Estes
dentro das suas, não generalizando nunca, intelectualidade, inteligência, acaba se limitando a sabedorias superiores, de planos mais elevados. Tanto que hoje a própria ciência, ela estuda bastante, mas limita-se a acreditar que só existe vida num planeta que nós vivemos. É uma limitação da própria capacidade científica, material. Porque, de fato, há vida em todos os planetas. Porém, a ciência ela quer comprovar que a vida no planeta Marte é igual à nossa. Como se aqueles seres que ali residem tivessem as mesmas condições vibracionais de um corpo físico. E não é. Não é. Existe vida ali sim, diferente, em frequência diferente que os olhos materiais, os olhos de seres encarnados nesse orbe não conseguem. Encarnados não, viventes desse orbe não conseguem ver. Aí eles vão até lá, não enxergam nada, voltam dizendo que ali não há vida. Por quê? Porque limita-se a mente limitada às condições carnais, físicas. Bom, se era para falar disso, nós falamos. Somos aqui apenas uma ferramenta da espiritualidade. Eu acredito que quem precisava ouvir, ouviu. Então, pelo menos se deu o direito de pensar sobre esse tema, tá bom? Bom, vamos entrar na sala de concentração, o intercâmbio mediúnico. Sala de concentração. Tudo aquilo que nós utilizarmos da prece para alcançarmos, Ele nos diz que nós alcançaremos. A gente só tem que fazer, e fazer direito. Nos assuntos de mediunidade, todos quantos estão engajados em aprender, sabe da importância da reforma íntima, sabe da importância da reforma íntima, no que cada um precisa para poder se desenvolver. Tudo na nossa vida envolve disciplina, de um relacionamento familiar, de uma busca profissional, a busca espiritual. Tudo a disciplina é fundamental. E em todos os assuntos nós devemos saber o porquê das coisas. Quando a gente busca ajuda dos espíritos, a gente tem que entender que os espíritos trarão a visão espiritual do problema que temos. E eles só podem nos ajudar se a gente realmente deixar. E não a gente falar que deixa. Que nós, seres humanos, nós somos dominadores, centralizadores. Todas as decisões têm que passar pelo nosso aval, se nós concordamos ou não. Então, muitas das coisas na nossa vida, às vezes, não melhora, ou a gente não muda, porque mesmo perguntando para um espírito o que tem que fazer, nós continuamos a fazer as coisas do nosso jeito. O fenômeno espiritual é uma transição de fase na vida de todos nós. Mais cedo ou mais tarde nessa, ou daqui 100 vidas, 200 vidas, nós conseguiremos atender ou entender. Mas quando a gente tem uma recusa, é porque ainda não estamos totalmente conscientes
do que os espíritos podem fazer por nós. Principalmente porque há muitas pessoas que vêm cheias de dúvidas. Começam a duvidar dos médiuns, duvidam das instruções, porque às vezes não tem nada a ver com o que as pessoas gostariam de ouvir ou daquilo que cada um precisa aprender a fazer. Então, como existem muitas outras casas, como existem muitos outros médiuns pelo Brasil afora, então a gente vai sempre procurando algo que se encaixe no nosso perfil. Para a gente se desenvolver e desenvolver a mediunidade, a gente sabe que tem que fazer uma reforma íntima das mais rigorosas que esse mundo já viu, para justamente evitar qualquer contrassenso nas coisas que queremos ser. Na vida, a gente tem que pensar bem nessa convivência que nós temos. As convivências espirituais, principalmente, já que somos influenciados por essa dimensão que por ora é invisível, no mínimo a gente tem que ter o bom senso de pelo menos tentar bloquear essas vibrações negativas para o que é certo e disciplinado a gente consiga absorver. O conceito da mediunidade vem de mediação. Estar no meio de. E é preciso tomar consciência dessas novas etapas que a nossa vida vai seguindo pela abrangência da mente que nós vamos alcançando. Mediunidade é algo muito simples para quem tem disciplina e algo muito difícil para quem quer continuar com os prazeres do mundo. Que cada trabalhador tome consciência do tamanho da responsabilidade que tem e com isso procure vigiar mais suas ações, evitar tanta coisa ruim. Sala de concentração. Que assim seja e assim vai ser, não é? Que assim seja e assim vai ser. Olha, nós entendemos mediunidade como algo muito mais além de uma ação religiosa. A mediunidade é o estudo sobre a comunicação entre os dois planos, o plano material e o plano espiritual. As palavras do nosso amigo Gilberto nos faz refletir muito sobre o que é mediunidade. Essa reflexão abre a nossa mente para melhores interpretações, melhores formas de nos comunicarmos com o mundo espiritual e também com o mundo material. Você sabe que um médium, ele consegue interpretar melhor situações do cotidiano dele. Você sabia disso? Quando você tem sensibilidade, você consegue interpretar as situações não como elas visualmente aparentam, se mostram, mas como vibracionalmente ela é.
Vou dar o exemplo. Há muitas pessoas que trazem consigo uma tristeza íntima muito grande, mas elas não querem demonstrar isso. Então, cria-se ali uma condição visual para esconder o que é feio, o que ela não gosta. Não é isso que acontece quando você tem alguma anomalia no corpo, você procura esconder. Você não quer se expor. Assim também acontece com os males íntimos. Porém, o sensitivo, o medianeiro, ao se deparar com uma pessoa, ele consegue enxergá-la como ela é, não como ela quer ali aparentar. Isso é positivo quando esse médium tem a consciência de que esta condição que ele tem o possibilita ajudar a pessoa. E ali ele se coloca à disposição para ouvir. Tem muitas pessoas que não conseguem ouvir uma informação, uma ajuda, uma palavra, porque ela está naquele momento querendo descarregar. E ali o médium, sabendo, percebendo, enxergando ela como é, ele se prontifica a ouvi-la e deixa ela falar. Enquanto fala, ele não fica absorvendo daquele despejo de sentimento ruim. Ele fica vibrando para que ela possa se iluminar, melhorar. E aí, quando ela descarrega tudo que estava ruim nela, estava atrapalhando ela se abre para ouvir. Aí, o médium começa a passar as instruções. Isso é mediunidade. Bem, agradeço a vocês que estão sempre conosco. Eu sempre separo aqui os nomes, né, de algumas pessoas, como o seu Jorge Lima, lá de Fortaleza, a Deise Celestino, a Adelaide Gomes. As duas estão ali em Portugal, logo ali em Portugal. A Deise está em Viseu. A Adelaide não falou qual local de Portugal. O Gilberto, meu amigo Gilberto, que está lá em Passo Fundo. E a todos vocês que nos acompanham, um forte abraço, né, seu Francisco Souza de Coari, na Amazônia. Um abraço, meu irmão. E a Neila Souza, de Gaúcho do Norte, no Mato Grosso, seu Celso Lustosa de Londrina. Enfim, a todos vocês, meu forte abraço, obrigado pela sua presença. Amanhã estaremos aqui de volta. Convido a você, faça parte. Vocês perceberam, o canal faltam apenas 3.000 inscritos para completarmos 500 mil de pessoas que acompanham esse trabalho espiritual. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreve-se, tá bom? É uma forma de você ajudar, somar, para que a espiritualidade possa contagiar mais corações como contagiei os nossos, tá certo? Então convido a você, vamos completar esse 500 mil? Propague essa mensagem, convide outras pessoas, nos ajude a levar essa espiritualidade aos corações, tá bom? Amanhã estaremos de volta, meu fortíssimo abraço. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.